Sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da igualdade, justiça e da liberdade, declaramos aberta a presente sessão. Solicito que todos fiquem em pé para ouvirmos a leitura de texto bíblico, proferida pelo vereador Manuel Inocêncio. Lamentações de Jeremias. Como está abandonada a cidade tão povoada, assemelha-se a uma viúva, a grande entre as nações, rainha entre as províncias, ficou sujeita ao tributo. Ela chora pela noite adentro, lágrimas lhe inundam as faces, ninguém mais a consola. De quantos a amavam, seus amigos todos a traíram e se tornaram seus inimigos. Judas partiu para o exílio em miséria e dura servidão. Habita entre as nações sem achar repouso, atingindo nos seus perseguidores entre suas fronteiras. Amém. Em minha defesa, eu abri a Bíblia aleatoriamente. Solicito que o primeiro secretário... Agora sim, primeiramente, boa noite a todos os presentes e a você que está nos assistindo através do Guia Clevelândia e da nossa TV Câmara. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata anterior. Boa noite a todos, boa noite, novo presidente, todos que nos acompanham presencialmente e através das redes sociais. Ata eletrônica da 22ª ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Lista de presença: Camila Daniluz, Republicanos; Cristiano Douglas, Rádio, PSD; Deia Davan, PSDB; Diego Martignoni, Podemos; Enfermeira Sinara, PSD; Gordo Henrique, MDB; Júlio do Neve Hotel, Republicanos; Manus Bir, MDB; Professor Marsol, PSD. Abertura da 22ª sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2026, atendendo ao disposto no parágrafo 4º do artigo 74 do Regimento Interno. Leitura de um trecho bíblico realizada pela vereadora Camila Loyola Daniluz. Leitura e votação da ata da 21ª sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2026. A ata aprovada por unanimidade. Leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Convite da Prefeitura de São Domingos para participar do primeiro encontro regional da causa animal. Leitura do projeto de lei número 011/2026. Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fundedec, do município de Clevelândia, Estado do Paraná e da outras providências. Leitura do projeto de lei número 012/2026. Altera a Lei Municipal 2.843 de 2023, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental e institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental do município de Clevelândia. Grande expediente. Sinara Borges de Souza. Inicialmente, fez uma reflexão sobre a importância do acolhimento, do diálogo, do respeito e da tranquilidade no atendimento à população, destacando que, mesmo diante das dificuldades e do estresse cotidiano, é possível solucionar as situações com organização e calma. Na sequência, informou sobre o projeto Bons Olhos, desenvolvido em parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, destinado à avaliação oftalmológica dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Explicou que o projeto prevê avaliação visual, encaminhamento ao oftalmologista dos alunos que apresentarem alterações posterior disponibilização de óculos aos que necessitarem. Também informou sobre a disponibilização pelo SUS do Implanon, método contraceptivo com duração de até 3 anos, inicialmente destinado às mulheres em situação de maior vulnerabilidade e fatores de risco. Orientou as interessadas a procurarem as unidades básicas de saúde para avaliação e acompanhamento. Por fim, explicou a organização dos atendimentos nas unidades básicas de saúde, destacando horários destinados às consultas, programas de saúde e demais acompanhamentos, bem como o atendimento médico no período da tarde, das 14 às 15 horas, no bairro Aeroporto, disponível à população em geral. Encerrou agradecendo a todos e desejando uma boa semana. Cristiano Douglas manifestou preocupação com a redução da idade mínima para a utilização de métodos contraceptivos e com a precocidade de determinadas situações envolvendo crianças e adolescentes, mencionando também a alteração da faixa etária da vacinação contra o HPV. Na sequência, parabenizou a equipe de bocha de Clevelândia pela classificação da fase final do Campeonato Paranaense de Bocha, Série Bronze 2026, destacando que a equipe está entre os 8 classificados e representará o município na etapa final em Pato Branco. Ressaltou a importância da modalidade e a necessidade de uma cancha própria.
além de agradecer ao Poder Executivo pelo transporte disponibilizado para a equipe. Também parabenizou instituições de ensino pela realização da Festa Agostina, destacando a união das unidades, a participação de diretores, professores, funcionários, pais e alunos e a importância da preservação das tradições culturais. Por fim, apresentou, juntamente com a vereadora Andréia Aparecida Abreu, requerimento número 001-2026, solicitando melhorias na iluminação da praça do bairro Araucária, bairro Hípica, em razão do furto das luminárias e cabos de energia. Solicitou a reposição da iluminação e a avaliação de instalação de postes mais altos ou outra solução que amplie a iluminação e dificulte novos furtos e atos de vandalismo. O requerimento foi aprovado. Marçal Miguel Doni destacou a importância do acolhimento e parabenizou os profissionais da saúde pelo trabalho desenvolvido. Na sequência, parabenizou o CRAS pela realização de atividades relacionadas ao Agosto Lilás, destacando a importância das ações de conscientização e enfrentamento à violência doméstica. Também divulgou a realização dos Jogos da Fama, convidando a comunidade a prestigiar as atividades esportivas. Na área esportiva, parabenizou as equipes que representaram Clevelândia, destacando especialmente a equipe sub-12 da FAC, classificada entre as 16 melhores equipes do Paraná após competição realizada em Foz do Iguaçu. Por fim, abordou os resultados do IDEB, parabenizando professores, diretores, pedagogos, servidores da educação e famílias pelo trabalho desenvolvido. Destacou a evolução do índice municipal de 5,6 em 2021 para 6,3, ressaltando a importância do investimento na educação e do trabalho conjunto para a melhoria dos resultados. Manuel Augusto Globo Inocêncio iniciou sua manifestação parabenizando o CRAS pelas festas juninas e as instituições de ensino pela realização da Festa Agostina. Também mencionou o encontro de motos realizado na Associação dos Bombeiros de Clevelândia. Associação dos Banqueiros, né? É que aqui está a Associação dos Bombeiros. Mas é a Associação dos... tem que só reparar aqui essa... Mas depois a gente vê. Clevelândia. Destacando o êxito do evento. Na sequência, o vereador representou alguns requerimentos, todos aprovados por unanimidade. Requerimento número 070-2026, solicitando poda de árvores na rua Olímpio Branco de Miranda, especialmente no trecho que contorna a IAP, em razão da altura das árvores e da preocupação dos moradores. Requerimento número 079-2026, solicitando vistoria e providências na rua Nelson Eloy Petri, nas proximidades do almoxarifado municipal, especialmente quanto à drenagem e o escoamento das águas pluviais. Requerimento número 078-2026, solicitando melhorias na rua Zaira Marcon Schereiner, entre as ruas 15 de Março e Otávio Meyer, do bairro Almoxarifado, requerendo, enquanto não houver pavimentação, a realização de cascalhamento e patrulhamento para melhorar as condições de trafegabilidade. Requerimento 076-2026, solicitando informações sobre a concessão de aposentadoria dos servidores estatutários vinculados ao RGPS e INSS, especialmente quanto à integralidade e à paridade, incluindo informações sobre a fundamentação legal, pareceres jurídicos, servidores que recebem complementações, eventuais ações judiciais e estudos para adequação do Estatuto dos Servidores. Requerimento número 077-2026, encaminhado ao Poder Executivo Municipal, para que, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, preste informações acerca de consultas, reconsultas e exames em atraso ou aguardando agendamento, especialmente aqueles encaminhados ao Centro de Regulação, relatando caso de paciente que aguardava consulta oftalmológica desde setembro de 2025. Requerimento número 080-2026, solicitando informações sobre os critérios de concessão e pagamento de diárias aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo as viagens realizadas e respectivos comprovantes de pagamento, diante de informações sobre as possíveis restrições de pagamento das diárias aos deslocamentos para Curitiba. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei 009-2026. Institui o Dia Municipal do Associativismo do município de Clevelândia e da outras providências. Primeira votação, 8 votos sim, 0 votos não. Abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade. Considerações finais.
Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão e convocou a próxima para segunda-feira, dia 17 de agosto, no horário regimental. Lavrou-se a presente ata, assinada por todos os vereadores. A presente ata encontra-se em votação. Favoráveis permaneçam como estão. A ata foi... Senhor presidente, em tempo ainda ela vai substituir a ata, né? Eu me manifestei na sessão anterior, não contra o HPV que foi lido ali, mas sim contra o Implanon. Então gostaria que corrigisse também. Manifestou preocupação para a utilização de métodos contraceptivos e com a precocidade de determinadas situações envolvendo crianças e adolescentes, mencionando também a alteração da faixa etária. Ele foi falado HPV ali. Faixa etária da vacinação contra o HPV. Essa não... Mencionando também a alteração. É que foi falado da indignação, e a minha indignação não é em relação ao HPV, é somente contra o Implanon, né? Perfeito. Agora sim, com as alterações, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Ata aprovada com alterações. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura dos expedientes. Ofício circular EJE número 4/2026. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Senhor presidente, a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, por meio da SECP, convida os representantes das câmaras municipais responsáveis pelo Parlamento Jovem 2026 para capacitação online e ao vivo sobre as próximas etapas do projeto, especialmente a recepção, posse, formação e acompanhamento dos estudantes eleitos durante o mandato mirim. A capacitação terá caráter eminentemente prático e será voltada à orientação das equipes responsáveis pelas conduções das atividades do segundo semestre de 2026, contemplando, entre outros pontos, organização da posse e recepção dos estudantes, orientações para acompanhamento do mandato mirim, desenvolvimento de atividades, propostas e projetos legislativos, diretrizes para o encerramento das atividades de 2026. Capacitação e informações, data 18 de agosto de 2026, terça-feira. Horário, 14 horas às 15 horas. Modalidade, online, ao vivo. Plataforma Google Meet. Link de acesso disponível. Link das inscrições. Considerando a importância dessa etapa para a execução uniforme do projeto em todo o Estado, recomenda-se especialmente a inscrição e a participação dos servidores e colaboradores que atuarão diretamente na recepção e no acompanhamento dos estudantes eleitos. Aos participantes será expedido o certificado digital da participação pelo TRE Paraná. A participação das câmaras municipais é essencial para garantir aos jovens uma experiência prática de cidadania e protagonismo no Parlamento Jovem 2026. Atenciosamente, Osvaldo Canela Júnior, diretor executivo, Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ofício número 337/2026. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Manuel Augusto Gulume Inocêncio, excelentíssimos senhores vereadores que compõem esta Casa Legislativa. Encaminhamos em anexo os seguintes ofícios, referentes aos requerimentos apresentados na sessão realizada no dia 3/8/2026. Ofício número 020/2026, contadora Ceni Ferst. Ofício número 078/2026, Departamento de Engenharia. Ofício 076/2026, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.
Ofício número 077/2026, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. Ofício 191/2026, Secretaria Municipal de Viação e Obras. Ofício 139/2026, Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Ofício 171/2026, Secretaria Municipal de Assistência Social. Sendo que se apresente para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, André Henrique Ribeiro Bueno, secretário de Administração. Os interessados, os ofícios se encontram todos em anexos, inclusive online também, e esse aqui também. Não, é mais. Ofício número 333/2026. Excelentíssimo senhor, a Prefeitura Municipal de Clevelândia, através da Prefeita Municipal, senhora Rafaela Martins Lozzi, no uso de suas atribuições, vem por meio deste encaminhar o projeto de lei 03/2026 para apreciação desta Casa de Leis. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Rafaela Martins Lozzi, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 03/2026. Altera dispositivos da Lei Complementar número 02/2022, 02 de 22 de dezembro de 2009, para adequá-la às alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 132 de 20 de dezembro de 2023 e da outras providências. Ofício número 335/2026. Excelentíssimo senhor, a Prefeitura Municipal de Clevelândia, através da Prefeita Municipal, senhora Rafaela Martins Lozzi, no uso de suas atribuições, vem por meio deste encaminhar o projeto de lei número 014/2026 para apreciação desta Casa de Leis. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Rafaela Martins Lozzi, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 014/2026. Autoriza o Executivo Municipal a contratar servidores por prazo determinado, precedido de teste seletivo simplificado para a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente, FAMA. Não é regime de urgência, né? Agora sim, senhor presidente, era o que tinha para o momento. Obrigado. Conforme regimento interno desta Casa de Leis, cada vereador poderá fazer uso da tribuna por 15 minutos. Encontra-se inscrito para a mesma o vereador Júlio César Calgaro, da UPSOL. Agora sim, boa noite novamente, senhor presidente, nobres pares, servidores dessa Casa Legislativa, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, o povo através das mídias sociais. Senhor presidente, venho com 2 requerimentos aqui hoje, vou colocar em deliberação em plenário. Débora, consegue colocar a foto ali, por gentileza? Sobre uma pintura que foi feita na rua Major Diogo Ribeiro, acho que é, né? Na frente da Super Creche ali, se eu não me engano. Isso aí. Gostaria de solicitar para o Executivo, ao encaminhar ao setor competente, se é possível eles verem se de fato é assim mesmo. Acho que até o companheiro, o vereador Rádio aqui, ele poderia falar também,
Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um ofício ao Executivo, porque, pelo que eu sei, acho que tem outra foto ali também que mostra o correto, que o padrão é assim. Até então eu não tinha conhecimento desse formato novo. Pela norma do COTRAN também, que eu pesquisei, seria na forma vertical. Então, por isso que eu vou fazer um ofício aqui para o Executivo, solicitando algumas informações acerca dessa pintura realizada. Não estou criticando, estou querendo saber se está certa ou se não está. Coloque em deliberação, senhor presidente. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Pode justificar em microfone, senhor vereador. Requerimento aprovado por maioria. Solicita o Poder Executivo Municipal informações e providências quanto aos horários de funcionamento das unidades de saúde do município. Senhor presidente, o vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ouvir, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações e providências quanto ao atual horário de funcionamento das unidades de saúde do município, especialmente aquelas que estejam operando em horário reduzido. Diante do exposto, requeiro que seja informado o horário atual praticado em cada unidade, que seja informado desde quando existe eventual redução de horários e qual o justificativo para a adoção da medida, caso a redução tenha sido adotada como medida de contenção de despesas, que seja informado o valor estimado ou efetivamente economizado, que o Poder Executivo informe se existe previsão para o retorno ao horário regulamentar de atendimento e, caso positivo, qual a previsão da data. Era o que tinha, senhor presidente. Coloca deliberação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Era o que tinha para o momento. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Agora com a palavra a vereadora Sinara Borges. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, boa noite a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos, boa noite às nossas redes sociais, Guia Clevelândia TV Câmara, e boa noite a todas as meninas e o Jean, que trabalham nesta Casa de Leis. Vou seguir informando sobre as orientações que a gente tem sobre a saúde aqui da nossa cidade. Então, neste sábado, dia 22/8, vai ter uma campanha de multivacinação no posto de saúde central. Então, a gente vê que a gente está tendo, cada 10, 15 dias, uma unidade básica de saúde está abrindo em horário estendido para realizar multivacinação. Então, crianças, adultos, idosos que precisam fazer alguma vacina, seja de rotina, seja de campanha, e por algum motivo não consigo ir na unidade de saúde das 7 à 1, está sendo aberto no horário à tarde, nos determinados dias que é orientado. Então, na semana passada, nós tivemos lá no posto de saúde do Simval, na quarta-feira. E essa semana, no dia 22, no sábado, então, vai ser uma campanha de multivacinação ali no posto de saúde da unidade central. Vai ser o funcionamento das 8h30 às 16 horas. Então, é bem importante que os pais, crianças que precisam fazer alguma vacina de rotina, que estejam levando essas crianças, adultos, idosos, enfim, determinada faixa etária que tem alguma vacina pendente, seja Covid, seja influenza, então vai estar disponível todas as vacinas na unidade, então, das 8h30 às 16 horas. Então, vai ter uma equipe lá, nesse horário, para fazer a multivacinação. Pedimos que quem precise que leve a sua criança, ou procure a unidade quem precisar, e que leve a carteirinha de vacina também, um documento com foto ali, um cartão SUS, alguma coisa que já facilita o atendimento das profissionais que vão estar lá nesse dia. Tá? Sempre informando que cada tempo a escola pede declaração de vacina, então é importante que os pais não deixem de pedir na unidade de base de saúde a declaração de vacina, porque algumas determinadas situações eles procuram a unidade quando é solicitada uma declaração, e se às vezes não tiver uma vacina em dia, a gente não pode fornecer a vacina.
né? E aí, às vezes, eles ficam um pouco ali nervoso porque precisam da declaração, porque a escola pediu ou outro lugar. Mas a gente está toda hora realizando multivacinação para que esteja em dia, né? E não por declaração, sim por cuidado, né, da nossa população. E a gente sabe que vacinas, acima de tudo, salvam vidas, né? Também vou falar um pouquinho sobre o mês do agosto. O mês do agosto também a gente trabalha com a conscientização do agosto dourado, que é uma conscientização do aleitamento materno. Tá? Então, esse mês também está sendo realizado nas unidades básicas de saúde. Este ano não vai ser um evento só. Cada unidade de base de saúde está realizando o seu evento com as suas gestantes, né? Que é o quê? Orientação ao aleitamento materno, as orientações do pré-natal, algumas dúvidas, alimentação, medicação. Mas o foco mesmo é o quê? O aleitamento materno exclusivo, que a gente sabe que, desde o momento que o neném nasce, até os 6 meses de vida, o aleitamento materno ele é essencial, né? Então, a gente fala de aleitamento materno exclusivo. Tá? E a gente sabe que existem muitas dificuldades, muitos medos dessas mães que, às vezes, têm dificuldade de como amamentar, como o bebê fazer a pega certa, se o leite está sendo suficiente. Muitas pessoas falam que, às vezes, o leite da mãe é fraco, mas não existe um leite fraco, né? E sim uma quantidade insuficiente. Então, a gente tem esse momento que, no pré-natal, a gente também orienta. Nas visitas domiciliares, né, eu sempre tenho muito esse cuidado comigo. Muitos podem ver nas minhas redes sociais que eu sempre estou postando sobre a visita da puérpera e do recém-nascido até os 7 dias de vida. Isso é fundamental que a gente faça essa visita para a gente ver como está essa mãe, como está essa criança, se está mamando certo, se está ganhando peso e orientando essa mãe. Porque muitas vezes ela tem medo e muitas vezes ela acha que o leite está fraco, que o neném está chorando e acaba deixando de amamentar e comprando o leite na farmácia, né? E a gente sabe que é gasto, né? Por mais que o município, dependendo da necessidade da criança, ele fornece o leite artificial, mas não é todos os casos. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar essa conscientização, que cada vez mais a gente está vendo que as mães estão desistindo de tentar dar o seio, né? A gente vê que elas já não têm aquela paciência, aquela calma, que a gente sabe que exige muito isso, ambiente calmo, ambiente tranquilo, a mãe bem orientada, os próprios familiares ter essa orientação que o leite materno é fundamental, vai prevenir doenças, vai prevenir alergias, vai prevenir infecções. Tá? Então, é um momento bem importante. Então, na sexta-feira, teve o posto de saúde Orleide Neves, em Zelheiro, que até da minha colega Mariane, quero dar os parabéns para ela e para a equipe dela, que fizeram o evento, que foi um evento muito, muito bonito, muito valioso. Esta semana, se eu não me engano, amanhã é o posto de saúde do Estrela, né, com a nossa colega Andressa e sua equipe, que estão realizando o evento. No dia 27, é a minha unidade que vai estar realizando o evento. Né? Então, a gente vai servir o café da tarde, brindes para as nossas gestantes, o acolhimento, né? Uma palavra sobre o aleitamento materno e todas as orientações necessárias. Né? Então, eu acho que é bem importante a gente passar isso para a população, que são essas gestantes, essas pacientes, elas precisam dessas orientações, né? Por ser um momento de sensibilidade, de dúvidas, de medos, ainda mais aquela gestante mãe de primeira viagem, né? Primeira gestação, que existem muitos medos ali e insegurança, né? Então, assim, saúde pública é isso, unidade básica de saúde é isso, é acolhimento, é orientação, é inclusão, né? Então, isso é nosso trabalho, não estamos fazendo nada além do que não seja o nosso trabalho, né? Mas só para a gente deixar orientado que, então, as unidades de base de saúde, esses meses, estão trabalhando essa parte do agosto dourado. Tá? Quero também dar boas-vindas a Tatiane Rodrigues, que é a nova secretária do Meio Ambiente. Né? Então, quero dar as boas-vindas à Tatiane, que
que tenha muita destreza, que seja acolhida pela nossa cidade, pelos nossos profissionais, né, pelos nossos colegas, pela Câmara, pelo Poder Executivo, e que ela tenha sabedoria para trabalhar nessa secretaria que está exigindo muito, né, na nossa cidade, mas, com certeza, ela vai ter essa conduta certa e saber realizar as coisas e resolver os problemas da nossa cidade. Então, era isso. Muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, né? Que Deus nos abençoe. E sempre amanheçam, acordem e peçam proteção do nosso Deus, que nossa semana seja calma, seja leve, que a gente consiga realizar os nossos problemas com facilidade, com alegria e com glória. Muito obrigada. Tenham uma boa semana. Agora, com a palavra, o vereador Cristiano Douglas. Perdão, vereador André Abreu. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras. Gostaria de cumprimentar aqui nosso público aqui presente, juntamente com o nosso guia Cleveland e os demais que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, venho fazer um pedido ao Poder Executivo para que, por meio desse programa, porteira dentro, seja atendida a propriedade da família Trentin, que trabalha com a produção de leite em nossos municípios, localizado no Paió Grande, comunidade Nossa Senhora da Luz. A entrada da propriedade precisa de melhorias para facilitar o acesso dos veículos, do transporte do leite e do trabalho diário da família. Sabemos da dificuldade enfrentadas pelos produtores rurais, principalmente em dias de chuvas, por isso peço com carinho que a Prefeitura faça uma visita ao local e realize as melhorias necessárias na entrada da propriedade, garantindo mais segurança e melhorias. Condições para essa família continuar produzindo e contribuindo com o nosso município. Coloco em deliberação, senhor presidente. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, senhora vereadora. Gostaria também de pedir, fazer um requerimento verbal para o Departamento de Obras, Viação, nossa engenharia, que fosse feito um estudo na rua Loreni Busato, para ser posto um quebra-mola. Então, eles agradecem o asfalto que foi recebido, mas como ali é um fluxo muito grande de criança no final da tarde brincando, eles estão pedindo, se for possível, um quebra-mola, porque os carros passam muito em alta velocidade e as crianças estão geralmente brincando pela rua. Rua Loreni Busato, bairro Soledade. Não, bairro Soledade, rua Loreni Busato. Na subida. Não, mas não na principal, a de trás da igreja. Tá? Deixo em deliberação, senhor presidente. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Obrigada. Senhor presidente e colegas, quero apresentar uma moção de aplauso à Secretaria Municipal da Educação e todos os professores, diretores, coordenadores e demais profissionais da educação pelo aumento do IDEB em nosso município. Esse resultado é um fruto de muito trabalho, dedicação, compromisso com os nossos alunos. A cada profissional da educação teve a sua importância nessa conquista, que merece ser reconhecida e comemorada por toda a comunidade. De maneira especial, quero deixar aqui o meu reconhecimento ao meu amigo e professor Adriel, mais conhecido como Ferinha, professora Raíssa, uma pessoa por quem tenho grande carinho e estima.
não apenas pelo excelente profissional que é, mas também por tudo o que representa para mim e para a minha família. Parabéns à Secretaria de Educação, aos professores, ao professor Ferinha e a todos que contribuíram para esse importante resultado. Essa menção de aplauso é uma forma simples, mas muito sincera de agradecimento e reconhecer o trabalho de vocês. Gostaria de deixar, senhor presidente... Me permita uma parte, vereadora? Sim. Antes do seu requerimento ali. Eu também quero parabenizar os professores, de um modo geral, toda a classe dos professores. A gente vê nos dias de hoje a situação que está, a educação, os pais, às vezes, se eximindo de seus compromissos e pondo em responsabilidade de cuidadores, da creche, dos professores, né? E é uma classe que tende a cada vez sofrer mais. A gente tem que realmente considerar e parabenizar e não esquecer de dizer que a gente sempre está defendendo essa classe dos professores, inclusive remunerando a melhor com dignidade. Eu vi a semana passada em Pato Branco um movimento dos professores lá que irão perder seus assim eles falaram que irão perder, né, a vantagens que eles têm, inclusive a sua remuneração. E nós aqui fizemos um plano onde melhoramos essa qualidade dos professores. Ouvimos eles, né? Ouvimos eles. E mais ainda, vereadora, tem uma mudança aí que está para descer do Executivo em relação à classe dos professores, sobre o plano de cargos e salários dele que foi feito recentemente e que por um descuido ou até mesmo não foi revisto por eles da maneira correta, e agora em conversa com os professores, né, a Associação dos Professores e o Executivo, eles estão elaborando ali essa correção aonde vai melhorar ainda mais essa classe. Então, a gente tem que reconhecer essa classe dos professores, até o professor Marçol é um dos professores aí, dos vereadores, o quanto está difícil, né, professor, no dia a dia. Então, se a gente não der esse incentivo, esse apoio moral, apoio remunerado, apoio aí de todo o jeito que a gente puder fazer, reconhecendo eles, a moral vai abaixando, né? Então, a gente tem que manter esses profissionais que eu já estou dizendo que já são os guerreiros já. Obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Senhor vereador, então, gostaria de vereadora, voto de aplauso ou moção de aplauso? Moção de aplauso. Moção de aplauso tem que passar pelas comissões primeiro. Sim, mas eu estou fazendo um requerimento. Apresentando? Tá. Então, estou apresentando e gostaria de convidar meus colegas, né, para assinar junto e parabenizar eles, né, porque o nosso município, tivemos 63% no município geral, né? E a nota maior, 7,1, foi da Escola Dalva. Então, gostaria de, em nome do meu amigo Adriel Ferinha, parabenizar a todos, pedir essa menção de aplauso a todos, porque é uma corrente. Começa lá da creche e vem vindo, né? É um conjunto que a gente... É uma etapa, cada um passa por uma professora, passa pela sua etapa ali. E até onde chega no 5º ano, que é a prova do IDEB. Esse ano nós não vamos ter, né? É um ano sim, um ano não. Então, o ano que vem a gente tem. E gostaria de parabenizar a escola e parabenizar todo mundo, né, senhor presidente? Então, deixo agora até fiquei nervosa. Esse não vai para a votação, vereador, você apenas apresenta. Então, isso aí. Gostaria de deixar para as comissões. Muito obrigada. Deixa eu fazer aqui o outro. Gostaria de parabenizar a Escola Alexandre Broto pela belíssima festa ontem, onde tive presente ali, e parabenizar a todos ali, os professores, em nome da professora Cleci. Gostaria de estender meus agradecimentos, parabéns a todos os professores, funcionários que se dedicaram, pais, alunos que estavam dançando, desfilando. Então, parabéns a todos. Gostaria também de estender o meu parabéns pela belíssima festa, onde esse ano não consegui me fazer presente, mas
não deixei de contribuir. A comunidade São Roque, né, pelo belíssimo almoço, que sempre é um espetáculo, né? Então, esse ano eu perdi. Então, gostaria de deixar meus parabéns, também aonde estive presente, prestigiando o amistoso da terceira idade, que foi, acho que quarta-feira, se eu não me engano, ali no ginásio dos Padres, que é onde eles tiveram um amistoso, que dali eles viajaram sexta-feira, né, onde a gente desejou boa sorte. Não pude me fazer presente na partida ali deles, né, para Guaratuba, mas a gente está vendo, acompanhando as redes sociais, a professora Ali, dá os parabéns a ela, né, aonde está conduzindo os nossos idosos, nossa terceira idade, que a gente só vê sucesso. Então, deixo aqui meus parabéns à terceira idade e a todo o pessoal ali do Departamento de Esporte. Obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos. Agora, com a palavra, o vereador Cristiano Douglas. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, quem nos acompanha através do Guia Clevelândia, da TV Câmara, e os presentes aqui. Boa noite a todos. Boa noite à comunidade clevelandense. Eu quero iniciar a minha fala sugerindo ao senhor presidente, embora que a sessão possa ficar um pouco mais longa, repartir os ofícios e tal, mas que os ofícios sejam lidos na Câmara de Vereadores. Porque eu vejo da seguinte forma aqui, às vezes, quando é feito um ofício executivo, cobrando, a Camila cobrou a semana passada, muito bem, sobre as casinhas, né? Quando vem essa resposta, não vai ser lida aqui. Eu entendo que está no Transparência, está no SAPL, mas para quem acompanha em casa, fica essa parte sem a resposta. O Júlio pediu do tabu, outros ofícios aí, e os ofícios não estão mais sendo lidos. Eu acho que eles podem ser lidos, mas de maneira repartido, alguma coisa nesse sentido, para esclarecer a população, embora fica no SAPL ali, como eu citei, nós vereadores podemos ir ali. Eu fui agora pegar um ofício do vereador Mano para mim verificar sobre o seu comentário, porque não foi lido aqui. Então, essas questões, eu acho que é importante a gente ter essa transparência aqui, minha sugestão, e se a comunidade não tiver uma resposta aí, vai ficar sem entender, até porque, por vezes, os ofícios cobrando aqui até insinuam um certo descaso, um erro, uma gravidade do executivo, e quando o executivo encaminha aqui as respostas que não tem pendência, ou que não deve, ou que está rolado, o que seja, ele não é esclarecido à população. Eu acho que a população tem que saber disso. Então, esse é o meu pedido aí, senhor presidente, que verifique essa questão aí, para que não deixe a população sem essa informação. Veja, eu vou fazer, então, um comentário aqui, para mim poder fazer uma solicitação, um requerimento um pouco mais à frente. Eu li aqui na Câmara de Vereadores 15 ou 16 ruas que vão ser feito asfalto. Iniciou pela Tapajós, lá da escola Marcelino Pontes, os vereadores sabem do que eu estou se referindo. Agora a segunda rua é onde se encontra o Bar do Siso ali, né? E, consequentemente, vai para a terceira, para a quarta, pode ser qualquer uma dessas 16. E o presidente Mano, ele fez um vídeo lá na rua Otávio Meyer, almoxerifado, dizendo que lá não vai sair a rua. E o pessoal me questionou, eu moro lá, sou morador. Cristiano, você falou que sai, o Mano veio aqui e disse que não sai. Então, assim, essa rua Otávio Meyer, eu gostaria de comunicar à sociedade que ela está no planejamento dessas 15 ruas aí que serão feitas. Então quero só informar, para deixar a palavra mais suave, informar a população que não se preocupe, que essa rua será feita. Inclusive, nesse mesmo dia, o senhor presidente falou de uma outra travessa lá, senhor presidente, citando uma travessa, e as ruas do bairro Almoxerifado são todas nominadas lá. Essa travessa que o senhor citou, realmente não sai o asfalto nesse pedaço, porque ele é um pedaço de 5 metros de rua lá,
mas o nome dessa rua é José Rogério Dier. Então, ela tem um nome, inclusive tem a placa lá, bem pertinho de onde o presidente fez o vídeo lá, ficava fácil de verificar. Mas é por essas questões assim que a gente fica em dúvida, e quero fazer um requerimento agora aqui, em relação a um outro vídeo esse requerimento eu faço aqui, mas a resposta vem pelo presidente. Um vídeo que vai à comunidade Pinho Fleck, onde o presidente citou nesse vídeo aqui. Deixa eu me atualizar. Aqui. No vídeo, o senhor presidente cita que a resposta que o município já tinha pautado, que não era necessário a ajuda do vereador, e que já estava com o projeto em andamento. E eu li o ofício agora aqui, em momento nenhum ele fala que não era necessário. Então, dá uma interpretação assim que o executivo não tá ouvindo os vereadores ou respondendo, como vejo os ofícios respondendo aí. Então, diante disso, senhor presidente, eu faço um requerimento aqui, pedindo, como o senhor citou, um ofício, né? Como o senhor citou, que esteve na Assembleia Legislativa. Se o senhor tem esse ofício e nos encaminha aqui, para a gente verificar que em abril o senhor esteve na Assembleia Legislativa, oficializando lá, referente a esse trajeto da linha Pinho Fleck. E se também o senhor tem algum ofício com o Executivo, deixando-se a disponibilidade, levou alguma demanda em relação a esse trecho, tem algum valor sobre isso? Alguma coisa similar, assim, para a gente poder saber se realmente confere ou não. Porque, como eu citei dessa coisa do bairro Almoxarifado ali, da rua Otávio Meyer, que já não confere. Então, eu tenho minhas dúvidas agora, eu gostaria de ter esse requerimento, se o senhor tem algum ofício lá do mês de abril lá, e também se disponibilizando ao Executivo em relação a esse trecho do Pinho Fleck. Deixo em deliberação. Não, eu gostaria de receber o ofício, se o senhor tem um ofício lá, para mim verificar Não, se o senhor tem um ofício lá na Assembleia Legislativa, dizendo que o senhor está querendo angariar aquele trajeto, aquela obra, entendeu? É isso que eu quero saber. Então, deixo em deliberação. Na verdade, eu mesmo poderia lhe responder, mas como o senhor hesita em complicar, vota em deliberação. Favoráveis por nessa questão, contrário se manifestem. Requerimento aprovado. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Agora, com a palavra, o vereador Marçal Miguel Doni. Cumprimentando excelentíssimos presidentes, tendo aí aos nobres pares, aos colaboradores da casa, a todos que nos assistem aqui, dá para nominar, nosso Tuca-chefe, nosso amigo Marlon, nosso amigo Agenda 1, Johnny, muito bem-vindo. E os nossos, hoje, profissionais aí da área, prazer imenso recebê-los aqui, o futuro da nossa Cleveland. Também quem nos assiste através do nosso TV Câmara e da nossa amiga Guga, no Guia Cleveland. Pegando carona aqui com a vereadora Sinara, quero dar as boas-vindas à Tati. A Tati tem uma convivência já de anos e foi professora, trabalhamos juntos, e tenho certeza que é uma pessoa mais do que indicada para estar gerindo essa pasta, que é uma pasta tão
é uma pasta trabalhosa. Uma pasta trabalhosa. Acima tem demandas ali que... E só tem aumentado, mas a Tati vai dar conta com certeza. Também, aproveitando o gancho aqui da vereadora Déia, dar os parabéns aí ao nosso grupo da terceira idade, enaltecer aí a participação nos Jogos da Terceira Idade, que nos representam aí nos Jogos da Integração da pessoa idosa no município de Guaratuba. Então, é realmente inspirador ver a garra desses munícipes que não medem forças aí para representar de melhor forma a nossa cidade. Deus abençoe a todos durante a competição e um ótimo retorno. Eu fui indagado por alguns munícipes qual que é o critério que eu uso para votar, tendo em vista que em alguns momentos a gente vota os projetos de lei com a base, em alguns outros momentos a gente vota de forma mais coletiva. Então acho importante esclarecer que, às vezes, algum munícipe ali acaba não entendendo. Eu acho importante aí a gente estar esclarecendo. Então, o primeiro critério, mais do que tudo, é que não existe nada pessoal. Não existe nada a favor de alguém ou contra ninguém. Votamos sempre os interesses aí do nosso município. Em primeiro lugar. Isso é ponto fundamental. É constitucional? Ok. É aplicável? Maravilha. É importante para o município? Seguimos. Mas o principal fator, no meu entendimento, o Brasil é assim. O Brasil ele é um país que existe as leis norteadoras, mas existem jurisprudências e interpretação da lei assim de outras formas. Mas, enfim, o principal entendimento que nós temos aqui, que eu tenho particularmente, é que uma casa não pode se sobrepor à outra. Um poder não pode, não deve, de maneira alguma, interferir no trabalho do outro. Então, tivemos aqui recentemente um projeto que não foi aprovado, que não foi aprovado pela maioria dos vereadores, aquele ali do recebimento ali de doação de bens. E diante da relevância ali do tema, o município fez um decreto regulamentando o mesmo, e o qual, em reunião extraordinária, esse decreto acabou sendo derrubado pelos vereadores, o que teve que dar início a um terceiro poder que entendeu a relevância do tema, e o decreto hoje passa a estar vigorando. Também temos um outro projeto de lei que, partindo desse princípio aí, entendo como sendo interferência direta de um poder sobre outro, tendo em vista que não só em Clevelândia, mas em todo o território brasileiro é vedado ao Legislativo criar projetos de lei que gerem gastos para o Poder Executivo. E isso trata-se de um princípio constitucional. Então, nesse caso, como nos outros, eu primo sempre ali pela indicação. Eu entendo que o diálogo é sempre o melhor caminho, a melhor forma de você estar conduzindo aí o diálogo entre as casas. Quando votei favoravelmente em alguns projetos, principalmente os relacionados ali ao TEA, e o transtorno espectro autista, do Estatuto, confecção, eu entendo que o município já trabalhava dessa forma, e eu achei importantíssimo que se transformasse em lei, tendo em vista que ele só vai virar ali a letra da lei, de repente um outro prefeito vai ter que acabar acatando. Até já fiz um estudo ali, meio superficial, ainda não me aprofundei, mas já de antemão, eu já coloco ali, é um projeto que deu entrada na casa esses dias, sobre os animais. Então, várias dessas sugestões ali colocadas no projeto de lei, o município já pratica ali o castrapete, trabalho veterinário, ali, entre outras. Então, possivelmente, para que isso considere lei, e após mais aprofundados estudos, tendo a votar a favor. Mas teremos que estudar mais sobre isso. Mas o principal pilar da minha manifestação se sustenta em um poder não se sobrepor sobre o outro. Existem incumbências do Legislativo, existem ações que competem somente ao Executivo e ponto. Então, finalizando aqui, entre os dias 21 e 28 desse mês, celebra-se a Semana Nacional
da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, com o tema Respeitar é incluir, incluir é transformar. Eu quero destacar, nesse momento, o termo de fomento, assinado na semana anterior entre o Executivo Municipal e a PAI da nossa cidade. Isso vem a garantir e auxiliar a manutenção dos direitos desse grupo de pessoas, os quais tenho tanto carinho, admiração e respeito. Fiquem bem e Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Agora com a palavra o vereador Henrique Dalastan. Boa noite, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, a população que nos assiste aqui presente em casa, muito obrigado. Veio nessa oportunidade, então, fazer um requerimento 02/2026. Sendo sucinto aí, para que não seja exaustivo, vou cortar aqui as delongas, né? Então, esse vereador que apresenta e subscreve, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado este expediente à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, na pessoa do seu representante e diretor, salvo engano, o senhor Wellington do Gloss. A motivação e o objetivo do requerimento: esse requerimento visa realizar um procedimento de consistência de dados sobre o planejamento da Defesa Civil, com o objetivo de verificar as informações prestadas pela gestão municipal e identificar oportunidades de aprimoramento na proteção e resiliência da nossa comunidade. O trabalho busca assegurar que as práticas vigentes sejam alinhadas com as normas técnicas e legais, permitindo a emissão de recomendações que melhorem a qualidade dos serviços prestados à população. Dentre os documentos, né, para análise, requer informações sobre o ato normativo e o plano, a cópia do ato normativo municipal que instituiu o plano de contingência de proteção e defesa civil, acompanhado do plano integral contendo seus requisitos. A documentação que comprove a realização de testes ou simulados, como atas, licenças, fotos e vídeos, relatórios de coberturas e falhas do plano. A comprovação da publicação do plano em site oficial ou portal da transparência, garantindo assim acesso público, né, à LGPD, a toda a população que elas tenham acesso aos planos aí de contingência, cópia de procedimento operacional, utilizado para a declaração de situações de emergência, estado de calamidade pública, detalhamento de fluxos, etapas e responsáveis pelos procedimentos, o plano ou protocolo formalizado para a coleta, armazenamento e distribuição dos itens essenciais destinados à população em caso de desastre. Caso tenha ocorrido um evento adverso, no período também que seja apresentado o plano de recuperação pós-desastre e as respectivas evidências da execução. Também sejam enviados os relatórios de avaliação de danos e prejuízos em serviços assistenciais e essenciais, energia, saúde, educação, transporte, e planilhas com os dados. Claro que dentro do prazo legal, o objetivo do requerimento, devido aí a grande... vem sendo noticiado e a gente percebe que vem acontecendo muitas catástrofes aí, calamidades, chuvas temporais, granizo, nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa defesa civil, que não se confunde, né, com a brigada comunitária, são dois órgãos separados. A brigada comunitária nada mais é do que um suporte, um apoio para a defesa civil. E, salvo engano, é o senhor Wellington, o diretor hoje da Defesa Civil, para ver todos os planos, né? E quais são as equipes e o plano de contingência em caso de desastre, para uma pronta medida para atendimento à população. Então, nada mais requerendo informações e também que seja, para que nós possamos trazer aqui a conhecimento da população aonde recorrer em caso
uma calamidade, de uma chuva de granizo, um vento, né? Para que a gente possa levar essa informação até a população, porque agora, com a advinda do El Niño, você percebe que vem sendo mais recorrente. E se nós tivermos um plano de contingência, um plano de ação e uma fácil acessibilidade à população, quem sabe a gente pode aí reduzir essa calamidade e as dificuldades aí da população. Deixo a deliberação. Vereador, me permite uma parte. Naquele curso que nós fomos fazer em Curitiba, no dos Objetivos de Desenvolvimento, foi falado muito dessa questão da defesa civil, principalmente com relação ao El Niño, que os municípios precisam estar preparados e desenvolver os seus planos, né, para que possa dar o suporte para a população. Então, é muito importante o seu requerimento. Inclusive, hoje, em contato com o sargento que coordena a nível estadual os 42 municípios do Sudoeste, entrei em contato com ele, e realmente o Estado está muito empenhado nesse sentido, de formar esses planos e já ficar precavido para que possamos atender as ocorrências aí e melhor atender a população. Voto para deliberação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Requerimento aprovado, senhor vereador. Obrigado. Também, na oportunidade de fazer um requerimento verbal, referente à Lei 2.941 de 2026, que é a lei do concurso público, né? Nós estamos sendo questionados aí, hoje novamente, pela população, em que pé que está o concurso, né? Então, o requerimento, tendo em vista que a lei foi publicada em, salvo engano, 6 de julho, então já se passam quase 41 dias, requerendo informações em que fase que está de contratação de empresa, ou se já tem alguma fundação, instituição de ensino apta aí, se foi publicado edital, enfim. Fique à vontade. Me permite, vereador, é importante o seu pedido para justamente, veja só, se vir esse ofício aí respondendo, para que seja lido aqui, que é interesse da população. Eu verifiquei a semana anterior aí, já está licitando a empresa, provavelmente já está no site, sabe? Mas vamos que venha os documentos para que a gente possa informar da maneira que está. Mas o andamento está indo. Inclusive, ele adianta que daquela maneira que foi feita a emenda aqui das empresas, né, não governamentais, seria isso, né? Isso, aquela emenda. Instituições. Isso, instituições. As propostas que foram encaminhadas não tiveram resultado, mas com certeza também tem as respostas, tudo isso, né? Isso. Mas a licitação já se encontra em fase de finalização, talvez até publicada, mas isso vai vir em resposta, e quando vir essa resposta, que nós possa, então, através desse ofício, informar a comunidade aqui com a leitura dela integral. Muito obrigado pela parte. Perfeito, eu concordo no retorno, então, espero que assim que venha a informação, se já foi contratada ou se houve, quais foram as propostas dessas instituições, fundações, era o artigo 2º da lei, que era para que nós buscássemos uma empresa idônea que tenha, que nós possamos garantir à população que o concurso vai ser célere, né, que vai ser uma coisa séria também. Então, vindo a resposta, farei a leitura aqui em plenário e boto a deliberação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Obrigado, então, a todos. Uma excelente semana e fiquem com Deus. Agora com a palavra, a excelentíssima vereadora Camila Daneluz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos que estão presentes, quem nos acompanha através da rede social. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal, requerendo ao Executivo e aos responsáveis pela administração do cemitério Jardim da Saudade, em visita
ao local, me deparei com algumas situações que merecem um olhar diferenciado. Em questões relacionadas à segurança, conservação e organização do local. Até eu tenho algumas imagens ali. Durante a visita, foram constatados fios de energia expostos, onde podem apresentar risco aos servidores, aos visitantes e demais pessoas que frequentam o local, presença de animais soltos entre os túmulos, que podem comprometer a conservação, causar danos aos túmulos e gerar transtornos para os familiares. Então, através dessas situações observadas, eu gostaria de solicitar ao Executivo que fossem tomadas medidas urgentes de vistoria e manutenção da rede elétrica, especialmente nos pontos onde tinham os fios expostos. Também que seja tomada providências com relação à entrada desses animais, através das divisas, das cercas ou muro. Esses animais podem estar danificando os túmulos também. Também gostaria de informações com relação aos terrenos disponíveis para a venda no cemitério. Se caso positivo, se ainda tem terrenos, gostaria de saber a quantidade de terrenos, a localização desses terrenos e o valor atual cobrado. Os critérios adotados, para aquisição ou concessão desses terrenos e a legislação municipal. Também gostaria que o Executivo informasse quem é o setor responsável por essa manutenção e administração do cemitério e que seja encaminhada essas informações. Coloco para deliberação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Inclusive, se permite, vereadora, Sim. salvo engano, no projeto que solicitava a liberação do recurso para o financiamento de 15 milhões, havia a previsão de aquisição de terrenos, de um terreno novo para um novo cemitério, né? Então, se puder complementar esse requerimento. Até aqui eu coloquei a quantidade de terrenos disponíveis. Isso. E a localização desses terrenos que estão disponíveis. Nesse sentido, se você puder anexar junto, se há uma cotação ou se o recurso que foi liberado naquela oportunidade do financiamento, se foi adquirido um novo terreno ou em que fase está. Né? Porque no projeto da liberação dos 15 milhões, acho que era 15 milhões, não me lembro. Milhões. Havia a previsão de aquisição no terreno. Então, se puder complementar aí, colocando para que venha essa informação, se já há um novo terreno adquirido. Obrigado. Então, coloco para deliberação, juntamente com o questionamento do colega. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Por unanimidade, perdão. Senhor presidente, era isso que tinha para hoje. Uma boa noite a todos. Uma boa semana. Passa a presidência a ilustre vereadora Camila Daneluz. Receba a presidência. Agora sim, um cordial boa noite a todos que estão nos assistindo através do Guia Cleveland aí da nossa TV Câmara. E vamos nós para mais uma sessão. Hoje a vereadora André pensamos parecido, só que o meu foi um pouquinho menor que o dela. O dela é melhor, eu gostei mais do dela, na verdade. Mas vamos lá, né? Voto de aplauso.
O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o plenário, que seja consignado nos anais desta Casa voto de aplauso aos professores Adriel Nogueira Bastos e Raíssa Aires de Freitas, da Escola Municipal Professor Dalva Ana Bortolini. A homenagem é uma forma de reconhecer publicamente o empenho e dedicação e a responsabilidade dos professores, que atuaram diretamente na preparação dos alunos do 5º ano, contribuindo para o excelente desempenho alcançado pela instituição. O resultado obtido pela escola com média 7,1 representa mais do que um número, é fruto de trabalho diário, planejamento, dedicação em sala de aula e compromisso com a aprendizagem dos alunos. Por trás de cada resultado, existem profissionais que ensinam, orientam e incentivam, e acreditam no potencial de seus estudantes. Por isto, esta Casa Legislativa entende ser justa e necessária a valorização daqueles que contribuem diretamente para a construção de uma educação pública de qualidade. Desta forma, manifesto meu reconhecimento ao professor Adriel Nogueira Bastos e à professora Raíssa Aires de Freitas, estendendo os cumprimentos a toda a equipe da Escola Municipal, professora Dalva Ana Bortolini, pelo trabalho realizado. Voto para a deliberação, senhor presidente. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. Hoje também pensamos parecido, vereador Cristiano. O vereador que este subscreve, no uso de atribuições legais e regimentais, requer ouvido plenário que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Viação, ao setor competente, para que preste as seguintes informações. Relação completa de todas as ruas que possuem previsão de receber pavimentação asfáltica ainda no exercício 2026, indicando nome da via, bairro, extensão e fonte do recurso. Situação atual de cada obra. Relação de todas as ruas que se encontram no planejamento para receber pavimentação asfáltica no exercício de 2027. Voto para a deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Obrigado. Assim ficará bom para mim saber o que está na pauta, está no cronograma e está no mapa. Também pensamos parecido, professor Marçal. Senhor presidente, colegas vereadores, população de Clevelândia. Hoje eu quero falar de um projeto que nasceu nesta Câmara, de uma ideia que nasceu para atender uma necessidade muito simples do nosso cidadão, a farmácia do bem. Este projeto é de minha autoria e foi pensado para uma situação que infelizmente pode acontecer. O cidadão chegar à unidade de saúde com uma receita, precisar do medicamento que está no remume e naquele momento ouvir que o medicamento está em falta. A proposta é simples. Se o medicamento está previsto na rede pública, mas está temporariamente indisponível, que o cidadão tenha uma alternativa para que não fique sem o tratamento, dentro dos critérios estabelecidos pela própria lei. Este projeto foi vetado pelo Executivo. O veto foi rejeitado por esta Casa e a lei foi promulgada. Posteriormente, a Prefeitura ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, e hoje ela está suspensa por uma decisão cautelar. Mas eu quero registrar aqui uma informação muito importante. A Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, ao se manifestar nesse processo, analisou os argumentos apresentados e chegou a uma conclusão muito clara. Pediu a improcedência da ação. A PGE afirmou que a lei não cria órgão, não cria cargo, não cria função, não altera a estrutura da Secretaria de Saúde e não mexe no regime jurídico dos servidores. E mais, a Procuradoria destacou que o fato de uma lei gerar despesas por si só não significa que ela seja iniciativa exclusiva do Executivo, fazendo referência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 917. Isso é muito importante, porque aqui não temos discutido quem ganha, é uma disputa política. Estamos discutindo se o cidadão que precisa de um medicamento vai ficar sem tratamento, simplesmente porque naquele dia o estoque da farmácia pública acabou. E o próprio PGE reconheceu que a repercussão financeira do programa é eventual e condicionada, porque só acontece quando houver efetivamente a falta do medicamento e forem cumpridas as condições previstas na lei.
Eu sempre disse que a farmácia do bem não foi criada para substituir a farmácia pública. Ela é uma alternativa excepcional e temporária, justamente para situações de falta de estoque. A própria lei deixa bem claro isso. E quero deixar uma coisa registrada nessa tribuna. Eu não tenho vergonha nenhuma de defender uma ideia que nasceu para ajudar quem mais precisa. Se um cidadão está com a receita na mão, precisa do medicamento que deveria estar disponível pelo SUS municipal, e aquele medicamento está faltando, nós precisamos procurar uma solução, sim. É para isso que o vereador também serve, para ouvir a população, identificar os problemas e propor caminhos. Agora, evidentemente, a decisão final sobre a constitucionalidade da lei cabe ao Tribunal de Justiça. A cautelar continua vigente e nós vamos respeitar a Justiça. Mas eu também tenho o direito, como autor da proposta e como vereador, de comemorar uma manifestação extremamente importante. A Procuradoria-Geral do Estado do Paraná se posicionou pela improcedência da ação e pela preservação do programa. E eu espero, sinceramente, que no final desse processo prevaleça aquilo que motivou esse projeto desde o primeiro dia. O direito do cidadão clevelandense de não ficar sem medicamento quando o poder público não tiver aquele medicamento disponível naquele momento. Esse projeto não tem nome de vereador, não tem nome de partido, não tem nome de prefeito, tem nome de cidadão, e é a farmácia do bem. Obrigado. Ela não foi aprovado, né? Não foi aprovado, não foi julgado o recurso. Só foi uma manifestação do Procurador-Geral do Estado dando favorável ao projeto. Isso. O vereador que este subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando por meio da Secretaria competente a instalação de grades de proteção na galeria fluvial localizada na Rua Liberdade, nas proximidades do número 916, no bairro Goitacás. Voto para a deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Esse é mais um bueiro sem grade, no caso. Que provavelmente foi furtado, mas tudo bem. Né? O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, após ouvido o plenário, pede que seja encaminhado o expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando esclarecimentos acerca da implantação da rede de esgoto sanitário na Rua Zaira Marcon e nas suas adjacentes no bairro Almoxarifado. Então, para quem lembra, é aquela rua que a Sanepar furou algumas semanas para colocar a tubulação de água, e os moradores vieram se queixar que colocaram a água e não colocaram o esgoto. Então, eu venho aqui pedir esclarecimento ao Executivo Municipal. Se vai ser colocado o esgoto no Zaira Marcon, se foi colocado e não foi comunicado à população, ou se não há planejamento de colocação do mesmo. Voto para a deliberação, senhora vereadora. Senhora presidente. Essa questão acho que deveria de nós encaminhar para a Sanepar. Sim, eu pedi em anexo uma cópia para a Sanepar. Tá, para a Sanepar, porque assim, eles têm que ver fazer o estudo lá, onde é que está, se tem saído ou não, vocês vão ter que pôr uma bacia lá, um tanque, né, já diz assim, para poder fazer. Então acho que o encaminhamento seria para a Sanepar esse pedido, Santa ineficiência daí se colocar a água sem fazer o estudo do esgoto antes. Vão abrir 2 vezes o mesmo buraco. Mas um é dependendo do outro, né? Um é dependendo do outro. Só que a pergunta, no caso, seria para a Sanepar, porque eles têm que ver o estudo. Você tem viabilidade para isso? Se não tem, eles vão ter que fazer um tanque lá, fazer esse pedido para a Prefeitura e encaminhar para a Sanepar, então. Com certeza. E eu acredito, digo mais, deveria ter sido feito junto com a colocação de água. 2 vezes o mesmo serviço, desnecessário e dinheiro queimado. Qual que é a localidade? É a Zaira Marcon, ali no Almoxarifado. Certo. Se possível, colocar no mesmo requerimento a Avenida Nossa Senhora da Luz também, né? Nós temos ali as proximidades do Morada do Sol, ali no condomínio, também tem uma situação que eu acredito que ali não tem a rede de esgoto, e é mais ou menos nesse mesmo sentido. Aí tem que cotar com a Sanepar um sistema de bombeamento, né? E ali a gente vê que tem uma família investindo ali, já tem 2 prédios ali, né, com várias residências, e ali não tem esgoto. Não tem linha de esgoto ali. Então, quem sabe, colocar no mesmo requerimento, vereador. Com certeza. Me permite uma parte, senhor vereador. Então, eu gostaria de falar para o vereador Henrique que eu também fiz um requerimento lá atrás, e qual eles me falaram que nem ali o Sol, ali o condomínio do Sol, não tem também. Então, assim, eles me falaram que custo tem que pôr uma bomba para bombar,
que essa bomba custaria, assim, lá atrás, custaria, o dia que eu fiz, né, mais de R$50 mil, e qual eles tinham conversado com os moradores para fazer uma divisão, porque só a Sanepar não consegue. Foi o que lá atrás me passaram, sabe, senhor vereador? Obrigada. Muito bem colocado aos nobres pares, mas eu quero só fazer uma reflexão aqui, né, vereadora? Com o tanto de imposto que é pago, né? Aí, não estou falando de Tito, falando da Sanepar. Aí eles têm a coragem de vir pedir contribuição para colocar uma bomba, né? É triste. É triste. Se for um valor desse, não é um valor alto, né? Mas é só essa reflexão mesmo. Na minha concepção, isso seria incluso na taxa de esgoto, né? Na verdade, o município até poderia aderir, né, cobrar, que é legal, a contribuição de melhorias, né? Então, introduz no imposto e segue a vida, né? O que eu acredito que, por questões ambientais e de desenvolvimento, o município poderia investir, né, esse recurso e instalar ali, tendo em vista que nós tivemos um novo plano diretor aprovado, aquela região ali agora é toda industrial, tem um maior número de moradias, agora tem aqueles prédios ali, os prédios com apartamentos, que se justifica, no meu ponto de vista, quem sabe o município investir nesse sistema aí de coleta. Os favoráveis permaneçam como estão, então os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Obrigado. Então, como foi dito durante as respostas, eu recebi o ofício de complementar sobre os meus questionamentos do tabu. Eu acredito que cada vereador, quando tiver interesse em ler as respostas do Executivo para a população, ele tem 15 minutos de tribuna e ele pode usar esse tempo, nada impede, a não ser que a pessoa não possa falar, nada impede a pessoa de vir aqui e ler as respostas do Executivo. O vereador que se subscreve nas distribuições legais regimentais, após requer ouvido do plenário, pede que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal para que, por meio do departamento competente, preste esclarecimentos complementares e encaminhe a documentação correspondente acerca das informações apresentadas em resposta ao requerimento número 072, especialmente quanto à situação funcional do servidor. Eu não vou ler o nome, pessoal, vou manter essa parte. Basicamente, é o mesmo requerimento da outra vez, só que com algumas perguntas que eles esqueceram de responder neste. Voto para a deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Obrigado. E agora, por último, gostaria de fazer uma pequena falinha. Eu não sou tão educado quanto o vereador Júlio César ao falar, então eu vou ser bem direto. 7-1 para mim é resultado de Brasil e Alemanha. É uma vergonha Clevelândia ter a saúde funcionando apenas 6 horas por dia, enquanto o restante do Paraná é 8 horas, não 6. Saúde é urgência e emergência, não tem horário. Se todo o Paraná funciona das 8 ao meio-dia, 1h30 e 5h30, Clevelândia é a única pérola que é das 7-1. Por favor, nossa população precisa. Quem acha que eu estou exagerando, dê uma passada no plantão, como eu faço, e veja o tamanho da fila que vira lá sempre. Obrigado, uma boa noite, um beijo do mano. Devolvo a presidência. Assuma a presidência. Para filmar. E ela segue, a câmera me segue, se eu caminhar, ela me segue. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da súmula do projeto de decreto legislativo número 004/2026 e do parecer sobre o veto total ao projeto número 009/2026. Projeto de decreto legislativo número 004/2026. Rejeita o veto total oposto pelo Poder Executivo Municipal ao autógrafo do projeto de lei 009/2026-L, que institui a obrigatoriedade de apresentação semestral do plano de ação e resultados pelos secretários municipais e da outras providências. Lembrando que é votação única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação.
A Comissão de Justiça e Redação, em reunião da Sala das Comissões dessa Câmara Municipal, ao dia 12 de agosto de 2026, apreciou o parecer apresentado pelo relator vereador Diego Alcides Martignoni, referente ao veto do projeto de lei 009/2026-L, registrando-se voto favorável do vereador Henrique da Lastra e voto em separado do vereador Cristiano Douglas. Acompanhe o voto do senhor vereador Henrique da Lastra. O voto do relator, no caso, o Henrique acompanha. Voto em separado em relação ao veto do projeto de lei 009/2026-L. O veto apresentado pela excelentíssima prefeita municipal traz, em primeiro lugar, a inconstitucionalidade formal por violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Também traz no texto que o planejamento governamental municipal já se encontra disciplinado pelo Sistema Constitucional de Planejamento e Orçamento, composto pelo Plurianual PPA e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei de Orçamento Anual LOA, instrumentos previstos no artigo 165 da Constituição Federal e replicar na Lei Orgânica Municipal de 4 de abril de 1990, em especial em seu artigo 56. Em análise ao parecer jurídico da Câmara Municipal, em relação ao veto do projeto de lei 009/2026-L, o procurador registra, abre aspas, que o parecer, apesar de sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante, tampouco o caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise plenos poderes para acolhê-lo, no todo ou em parte, ou rejeitá-lo. Fecha aspas. Conclusão, razão pela qual este membro não se sente seguro nesse parecer jurídico, no que tangente, que confronta as razões do veto executivo, razão pela qual, independentemente, citou a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Esse membro opina pela aceitação do veto, cabendo ao plenário quanto à sua deliberação. Ressalta que no voto em separado dado enquanto membro da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao texto original do projeto de lei 009/2026-L, datado em 7 de maio de 2026, esse membro já havia opinado pela ilegalidade do projeto, citando como base a Constituição Federal. Clevelândia, 12 de agosto de 2026, Cristiano Douglas, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. O projeto de decreto legislativo número 004/2026 encontra-se em discussão. Então, senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto ele deu entrada em maio, como foi citado ali no meu parecer, essa leitura que o Júlio fez por último aqui foi do meu parecer, aonde eu já tinha citado a ilegalidade no artigo 165. E o Executivo também analisou e vetou pela inconstitucionalidade e usou também o artigo 165. E a nossa lei orgânica, o artigo 165 da Constituição Federal, ele já tem dentro da Constituição Federal que o plano tem que ser anual. A proposta do projeto é semestral. Então, assim, como nós já teve 2 projetos que foi judicializado, o presidente Emmanuel acabou de ler ali, que foi a farmácia do bem, que encontra-se em tramitação, e o que o Marsol se referiu lá, que foi dos bens, né, da doação de bens. E eu sugiro ao Executivo que nem judicialize esse projeto, se vier passar por essa Casa de Leis, e que simplesmente cumpra a Constituição, que é a lei maior, a Constituição, a lei orgânica, está bem claro lá, onde eu citei na lei orgânica o artigo 56, que também diz que é em ano. Não tem por que judicializar uma coisa, simplesmente o secretário daqui 6 meses, que é para vir fazer a prestação, não vem fazer. Ele vai cumprir o que diz a Constituição, é daqui 1 ano. Então, nem perca um tempo de judicializar, fica bem claro ali. A gente tem a insegurança que eu frisei em colocar no meu parecer, que o nosso jurídico, ele diz, cabe a deliberação do plenário, mas assim, não temos uma certeza que é legal ou é ilegal.
Quanto ao jurídico da prefeitura coloca ilegalidade, inconstitucionalidade, nós ficamos aqui, olha, digo sinceramente, senhores vereadores, a nossa Câmara de Vereadores, tenho certeza que nunca mais será a mesma de anos anteriores. Cada vez terá que a pessoa que entrar aqui ter um pouco de conhecimento, um pouco de vontade para ir buscar informação. Às vezes, informações que se distorce um pouco. O Marçal falou ali da questão do executivo, que é prerrogativa do executivo. No parecer do jurídico já diz que não é competência só do executivo, que cabe então assim a gente se sente inseguro com as próprias leis, sabe? Então quando eu questionei aqui, até justificando, quando eu questionei em outros casos, não sei se foi um desses projetos que foi feito aí, que revisse o parecer. Reveja o parecer se realmente é isso, porque nós vimos uma inconstitucionalidade aqui, aí lá você vai para uma prerrogativa do advogado, aí porque não posso questionar. É complicada a situação. Então, assim, é prudente o meu questionamento? É válido o meu questionamento? Mas não posso questionar. É muito complicada, a variância cada vez vai ser mais forte. Então, nesse sentido aqui desse projeto, quero concluir agora, por fim, que vou manter a minha opinião da ilegalidade, como o Marçal disse, votamos pela ilegalidade, não estamos aqui votando politicamente, votando pelo que entende-se. Podemos estar errado, pode a justiça dizer que não, pode a justiça dizer que sim, justiça hoje diz uma coisa, amanhã diz outra também. Então, mas no que eu entendi, no que eu vi, entendo pela ilegalidade do projeto, então meu voto é o contrário. Muito obrigado. Senhor presidente, ainda em tempo, a democracia é isso aí, cada um tem a sua opinião, né? E ninguém tem o direito de tirá-lo. Mas eu vejo que assim, aqui a gente já criou N projetos de lei, já aprovou, por unanimidade inclusive, e a gente não vê o executivo executando essas leis, né? Já foi cobrado e tem coisas que não são executadas. Esse é um projeto de lei que eu penso na questão da transparência, ele não cria nem um gasto, alguma coisa a mais para o executivo, nem muda a função, a estrutura administrativa municipal. Não vejo nenhum tipo de problema nisso. E como o próprio procurador da nossa casa fala, entende-se que os fundamentos de inconstitucionalidade formal apresentados no veto não se mostram suficientes. Então, aqui a gente tem um projeto que pode seguir a normal tramitação. Como o vereador Rádio falou, anteriormente a gente teve o projeto dos bens imóveis, que foi aprovado mandado pelo Executivo, foi rejeitado e derrubado o veto, promulgado, né? Daí eu fiz uma pergunta para a população em si e até para os nobres colegas. Eu falei, se um plenário com 5 votos derruba um veto do Executivo, recorre à Justiça, a Justiça concede a liminar, corre para o tribunal, está sob júdice, a Justiça está analisando. Se a gente aprova uma coisa que não é de interesse do Executivo, eles vão na Justiça e derrubam. E se nós aprovamos uma coisa que não é do interesse, que é do interesse deles, não é do interesse deles, eles recorrem para o Judiciário e derrubam. Então, o plenário não é soberano, não tem força nenhuma. Presidente, diante disso, o meu voto é favorável ao projeto, ao veto. Contra o veto, me desculpe. Ainda em discussão, eu quero fazer aí um adendo aí às palavras dos nobres vereadores, e eu, como integrante da Comissão de Justiça, a gente sempre salienta isso nas reuniões, que ali não há voto político, né? E eu, sinceramente, não consigo, nem aqui, ter um voto político, né? Eu acredito que eu sou muito técnico nesse sentido e acompanho o parecer do relator, desde a fase inicial, quando a lei foi aprovada, no sentido de que não encontramos naquela oportunidade nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Mas, como diz o vereador Rádio, hoje pode, amanhã não pode, no outro dia não pode, a gente não sabe mais nada, né? Nós estamos aqui, tipo mosca em vidro, se batendo. Mas eu vejo sempre pelo cunho, quando não há
nenhum óbice, nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade, no meu ver, e venha beneficiar ou atingir o interesse público, e é nesse sentido que eu faço uso das palavras do vereador Júlio, pouco adianta, porque nós temos muitos secretários que passam mais viajando em Curitiba do que realmente cumprindo sua responsabilidade na pasta, ou cumprindo à distância. Né? Nós temos aí agora um PSS da Fama, da faculdade, que eu não vi, sinceramente, no concurso, nada relativo a professores da Fama. Então, de minha parte, da minha ignorância, eu acreditava que a Fama estava tudo tranquilo já. Nós estávamos com professores concursados ali, ou era alguma forma seletista. Mas um PSS agora da Fama, que, quem sabe, o gestor da pasta esqueceu da Fama. Né? Nós passamos aí, no início da gestão, da sessão em 2025, da sessão legislativa, nós passamos a responsabilidade da Fama à Secretaria do Meio Ambiente, e que vai ser pauta da minha próxima fala na oportunidade, quais as medidas foram tomadas até agora, o que a SEMA fez pela Fama, os recursos, os parques ambientais, em que pé que está, não temos plano nenhum, né? Não se vem aqui, geralmente você vem aqui só para justificar alguma coisa, quando está aí com o rabo meio preso. Então, penso nesse sentido, de que, havendo interesse público, e que não fira a Constituição, nada me impede. Então, acredito que eu sou a favor ao projeto do decreto legislativo número 04, né, que rejeita o veto total. Ainda em tempo, boa noite, senhor presidente, os demais pares, a população que nos assiste, através das plataformas digitais, aos aqui presentes. No momento que este veto chegou, né, na nossa comissão, fui o relator dele, e bem muito salientado pelo vereador Rádio, pelo vereador Júlio também, essas questões de ingerências e atribuições e mudanças decorrentes de legislações. No momento que chega um projeto desse para análise, a primeira ação a ser tomada, eu busco entender o que está acontecendo e buscar regulamentações, jurisprudências que dizem acerca do tema, né, a respeito do tema, que no qual esse veto aqui, o argumento do chefe do Poder Executivo, ela sustenta que a lei, né, que institui a apresentação semestral de um plano de ação e resultados pelos secretários, ela argumenta pela violação do princípio da separação dos poderes, interferência do Poder Legislativo na organização da administração, afirmando, né, que estamos criando novas atribuições para os órgãos do Poder Executivo, enfim. Tem diversas jurisprudências nesse sentido, que tramitam no STF, nos tribunais de justiça de diversos estados aí, e realmente tem pareceres, tem entendimentos de ambos os lados, né? Possivelmente é uma demanda que será judicializada, infelizmente. Temos duas demandas que, através de interferências, tivemos ajuizamento, cada uma tomou um sentido distinto, e também a gente não sabe para que tipo de julgamento vai acontecer essa demanda aqui também. Porque provavelmente vai ter o veto, né, posteriormente lá, retorna para o Legislativo, aí vai depender também da presidência. Mas, enfim, a análise em si desse veto, não verifiquei nenhuma inexistência de violação no princípio da separação dos poderes, tendo em vista, conforme o vereador Júlio falou, esse projeto ele não cria secretaria municipal, órgão público, cargo, função, não altera a estrutura da administração, não determina a contratação de servidores, né? Apenas
ele apenas vai dar uma ingerência para que os secretários municipais apresentem semestralmente quais as atividades que estão sendo desenvolvidas em suas respectivas secretarias, né? Ele não significa aqui que os vereadores vão determinar, né, alguma execução administrativa aí para as secretarias. Estamos aqui apenas fazendo a nossa função fiscalizadora. E, bem como, juntamente com o parecer do jurídico desta casa, vejo também que o executivo ele afirma que há uma contrariedade ao interesse público à respectiva lei. Não verifiquei também alguma incompatibilidade do projeto com o interesse público, tendo em vista que devemos sim, esse projeto é uma ampliação, né, de mecanismos aí de transparência que a gente possa fazer o acompanhamento e fiscalizar esses atos das secretarias. Né, concluindo ali, concluímos pela rejeição, né, do veto, juntamente com o vereador Henrique. Tivemos a manifestação contrária do vice-presidente da comissão do vereador Rádio, e é o que eu havia comentado anteriormente. Tem diversas ADIs aí, espalhadas aí no cenário jurídico, indo em infringência uma com as outras. Então, tenho esse pensamento, o vereador tem o pensamento dele, não posso falar que o dele está errado, não posso falar com total certeza que o meu também está correto, por entender, né, seguindo uma linha aqui de alguns entendimentos jurisprudenciais. Mas, desde já, né, também voto pela rejeição ao veto e pela aprovação do decreto legislativo. Muito obrigado. Ainda em tempo, senhor presidente, até gostaria de me manifestar que eu sou a favor ao projeto, né, ao veto, pelo fato assim que como que nós vamos contra a instituição, né, a Constituição. Então, se tem, eu não entendo assim, o que está escrito, daí esse daqui não vale. Eu, né, até não entendo de lei, porque temos 2 advogados aqui como vereador, temos mais 2 advogados que hoje dá uma assessoria aqui na nossa casa. Até eu gostaria de pedir que cada vez que fosse fazer né, eles fazer passar o parecer deles, que seja o mais concreto. Pode ou não pode? Porque daí a gente não sabe para onde ir, que barco andar. Então, daí a gente fica meio perdido. Vamos seguir a Constituição ou vamos seguir o quê? Então, eu sou favorável ao veto pela Constituição, que está na Constituição. Então, se não vale isso, nós vamos ter que rasgar, né? Então, o meu voto é favorável ao veto. Agora sim, votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Tudo bem, eu vou ler novamente com calma. O projeto de... A votação em único turno. Quem for favorável à manutenção do veto, fique como está. Quem for contrário ao veto, se manifeste. Ao contrário, perdão. Isso, perdão. Quem for favorável ao projeto de decreto, fique como está, e quem for contrário, se manifeste. Você levanta, senhora. Em caso de empate, como é sabido, cabe a essa presidência a decisão final. Bom, eu não acredito que viole a Constituição do município, não, até porque eu não achei esse artigo. Mas, se achar o artigo, por favor, me mostre. Eu também acredito que quem não deve, não teme. Se o secretário prestou o serviço, se ele trabalhou, ele vai ter o que falar aqui. Agora, se o secretário não faz absolutamente na pasta dele, absolutamente nada,
Se ele não trabalha com aquilo que ele deve trabalhar, é claro que ele não vai vir aqui, porque ele não tem nada para apresentar. Então, esse decreto essa lei é mais do que justa. É um jeito de mostrar que secretário que está trabalhando e que secretário que não está fazendo absolutamente nada. Porque nós temos secretários, talvez sejam figurativos, não tenho certeza, porque eu não sei o que eles fazem. Mas eu vou descobrir quando eles vierem aqui, e eu vou saber se eles realmente estão prestando o serviço a qual foram designados, a qual é pago com o nosso dinheiro. Nós pagamos eles para executarem os serviços. Então, que executem, eles estão nomeados para esta função. Não foram nomeados para passear, não foram nomeados para viajar, não foram nomeados para arrumar enfeite. Foram nomeados para trabalhar nas suas pastas e respectivas funções. Sendo assim, me manifesto contra o decreto. Obrigado. Votação final. 5 votos contra, 4 favoráveis. Decreto rejeitado. Misturei tudo. Projeto ao decreto legislativo 004/2026, rejeitado. Aprovado. Obrigado. Tem um pouco de confunde, mas para a população que nos acompanha, é um projeto de decreto legislativo. Ele é um projeto para rejeitar o veto do Executivo. E é esse projeto que nós estamos votando para rejeitar o veto do Executivo, 004, que foi aprovado o projeto 004 agora. Faço as palavras do secretário minhas. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da súmula do projeto 009/2026. Segunda votação. Projeto de lei número 009/2026 institui o Dia Municipal do Associativismo no município de Clevelândia e dá outras providências. O projeto de lei número 009/2026 encontra-se em discussão da segunda votação. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, designando outra para 24 de agosto, no horário regimental.